Vamos abrir aqui essa mesa, que é aplicações de inteligência artificial no legislativo. A ideia de um workshop, uma oficina, né, um laboratório, é que a gente faça de uma forma um pouco mais prática, né, explicando as aplicações, né? Então, como já dito, temos o Alexandre Bess, que é CEO da LegalBot, o João Lima, analista de informática legislativa do Senado Federal do Brasil, e o Tadeu Espósito, analista legislativo do Senado Federal do Brasil. Eu vou dar 10 minutos para que cada um fale, e depois, se nós tivermos aí perguntas da nossa audiência, eu faço uma rodada, pelo menos, de pergunta para cada um dos participantes. Vamos começar aqui com o Alexandre Bess, porque ele tem aí os seus 10 minutos iniciais aí para sua fala, para contextualizar a questão da aplicação de inteligência artificial no legislativo. Muito obrigado, Roberto. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao Luiz, a todos os presentes, ao João, ao Tadeu e Roberto, a participação desse workshop. Nós desenvolvemos já faz muitos anos, só LegalBot de fundação tem 8, totalmente baseada em IA, aplicada à regulamentação e lei. Então, poder disseminar, compartilhar, trocar opinião, ouvir, aprender com o João, com o Tadeu, com todos os demais participantes é uma honra. Eu sou uma pessoa relativamente diferente aqui, porque eu não nasci no parlamento, muito embora o que vocês produzem, nós consumimos e entregamos para os nossos clientes, tá? Nós somos um ente privado, mas também nosso foco principal não é atender parlamentos, mas é atender quem consome lei e regulação. Então, os nossos clientes, eles são usuários do que é produzido pelos parlamentos. Esses usuários são os agentes regulados, certo? E essas pessoas têm um volume tão grande que qualquer benefício da tecnologia de digitalização do parlamento tem um efeito em cascata gigantesco. E é um pouco trazer dessa mensagem, dentre as demais que eu gostaria de apresentar para todos vocês, da relevância que todo esse movimento de parlamento, focando na digitalização e principalmente absorvendo todos os benefícios que a generativa, que a IA pode proporcionar. Perfeito. Eu faço um paralelo, talvez vocês não tenham essa dimensão, e até quero roubar uns minutinhos desses 10 para comentar a dimensão que é todo esse movimento global dos parlamentos olhando para tecnologias como IA. Tá? Fazendo analogia com teoria da complexidade, há uma história, né? Há uma fábula de que o bater de uma asa de uma borboleta na China pode causar um furacão no Caribe, quer dizer, um tremendo de um efeito. E é mais ou menos isso que eu vejo com o potencial dos parlamentos estarem utilizando tecnologias como IA. Por quê? Porque muito termina se desenvolvendo dentro das casas, desenvolvendo com dados abertos, só que as pessoas terminam vendo o benefício que é a montante nos parlamentos, uma tecnologia, e a jusante as companhias estarem conseguindo consumir, capturar, analisar. E quando eu falo companhia, não é qualquer companhia, tanto usuários, pessoas físicas, como pessoas jurídicas. É que o jurídico normalmente tem mais ciência disso, de uma tecnologia digital. Razão pela qual democracia deliberativa é muito mais fácil, você praticamente em tempo real está entendendo, você conseguir desdobrar o que talvez demoraria 6 meses, um ano dentro de uma organização, você em poucos minutos entregar na mão de quem precisa essa tecnologia. É como o Márcio Tancredi estava comentando, né, dos desafios que hoje eles têm de categorizar, classificar documentos, organizar. A gente faz isso, e caso porventura nós as regulamentações, as legislações nascerem digitais, esse processo seria tremendamente facilitado, resolvendo uma gama de problemas que nós vemos a jusante. Existem alguns países que perceberam, e aí eu comento a todos os parlamentos que estão aqui, que ter um ambiente regulatório e legislativo digitalizado é uma tremenda vantagem competitiva.
né? Há um movimento chamado Nações Ágeis, Agile Nations, que tem praticamente 10 grandes países do mundo, onde eles procuram digitalizar, seguindo muito o conceito OCDE. Qual a razão disso? Que eles perceberam que a velocidade com que a tecnologia vem é tamanha que se eu não preparar todo o fluxo para que eu consiga absorver inovações, despejar devidamente, criar políticas públicas devidas e ajustá-las ao longo do tempo, nós podemos ficar para trás. Nosso país fica menos competitivo. Nosso, que eu falo, é nosso, Angola, Moçambique, Portugal, Timor-Leste, enfim, né? Os países nos quais nós somos responsáveis. Ah, a gente desenvolveu uma plataforma, para que vocês saibam, da LegalBot. Ela está em vários países, está no Brasil, ela nasceu aqui, está nos Estados Unidos, está no México, está em Caimã, está indo agora para a Europa, em Luxemburgo. E o que nós fazemos é automatizar, classificar, distribuir e criar o que se chama de gêmeo digital, que é um elemento que ainda não se fala, mas é muito pertinente, muito prático, porque é como se eu tivesse um documento, um PDF, onde eu possa incorporar dentro dele metadados. E a vantagem de eu ter um gêmeo digital, onde eu posso incorporar nesse documento metadados, é que eu posso retroalimentar as minhas IAs, os meus algoritmos de inteligência artificial. Então, eu consigo ter um endereçamento muito mais eficiente com inteligência artificial. Então, primeiro ponto, que nós somos. O segundo, a importância que eu vejo para os parlamentos. Em terceiro ponto, que eu acho que é um pouco diferente a visão, é que hoje nós temos duas abordagens com o IA aqui dentro da empresa. Uma é produtividade interna da equipe, é como a IA está afetando os nossos processos internos. Nossas métricas, e a gente tem acompanhado de outros players, é que no mínimo 50% de produtividade em diversas atividades. Então, realmente é tremendamente transformador. Mas não somente dentro do que nós já fazemos hoje, mas de maneira diferente como nós entregamos valor para os nossos clientes. E aí me faça, por favor, uma analogia, Alexandre Bess, com parlamentos. Um exemplo de como a gente pode ver IA para desenvolver algo diferente do que já foi feito é aplicar IA generativa junto com modelos de agentes baseados em agentes. É o que? Eu poderia estar aprimorando, por exemplo, a maneira pela qual eu desenvolvo políticas públicas, já não é de agora, tem mais de 10, 15 anos que existem vários casos de aplicação de modelagem baseada em agentes para ver qual é o impacto de uma nova política pública. Bom, é complexo, porém é bastante efetivo. Podemos utilizar a IA generativa para aprimorar isso e facilitar esse processo? Sem sombra de dúvida. Então, a IA generativa hoje, ela não. Hoje nós estamos resolvendo nossos problemas internos, mas a gente também pode enxergar para o futuro, e não é um futuro tão distante, como podemos dizer assim, Márcio Tancredi, 2 anos, médio prazo, de começar a aplicar a generativa para outros benefícios que envolvam o parlamento. Por exemplo, modelos baseados em agentes generativos para fazer uma análise do impacto da legislação, ou análise do impacto regulatório. Perfeito? Então, há várias formas criativas e com potencial uso que possam ser aplicadas. Para finalizar, eu gostaria de comentar também que não nem tudo é maravilha, são essas coisas maravilhosas que de fato a gente pode alcançar. Para a gente chegar onde a gente chegou, a gente teve que quebrar muita pedra. E muitas vezes, olha só, isso é uma coisa que às vezes eu falo muito internamente, mas é importante que saibam. A gente teve que reduzir a tecnologia para conseguir ganhar escala. Então, nós tínhamos algumas tecnologias testadas em 2016, que para quem é PhD, para quem é mestre, consiga implementar, mas para gerar em escala, a gente teve que facilitar para incorporar outras pessoas que nós deveríamos incluir dentro, para que essas pessoas pudessem gerar escala. Então, dou um caso para vocês que muito provavelmente vocês vão vivenciar. A gente trabalha com um perfil muito diversificado de profissionais, dentre eles biblioteconomistas, taxonomistas, que são pessoas chaves para organizar parte desses dados, né? Criar vocabulários controlados, taxonomia, ou se não criar hoje, validar. Né? Como a doutora Filomena comentou, muitas atividades operacionais a gente pode delegar para IA.
Porém, vai precisar de um validador em praticamente tudo que é feito, justamente para assegurar de que aquilo está de acordo com o que o ser humano deseja. Porém, é, 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 há elementos que as próprias pessoas, por não virem de engenharia, não virem da matemática, não virem da programação, sofrem. Então a gente às vezes tem que reduzir, diminuir um pouco a velocidade para que a gente possa incluir todos no mesmo barco e seguir em frente. Na minha opinião, esse é o maior e talvez o mais traumático elemento de aplicação de IA generativa, que é consiga habilitar as pessoas-chave, no mínimo as pessoas-chaves, para que elas possam usufruir ao máximo e, de fato, operacionalizar IA nos parlamentos, nas empresas, no âmbito privado também. Basicamente, em linhas gerais, eu gostaria de destacar isso, esses pontos. Não sei se passei 10 minutos, eu espero Não, que não. não, mas veja, fiquem tranquilos aí, se a gente passar um pouquinho, os 10 minutos, não há problema. Eu vou passar a palavra agora para o João Lima, que é analista de informática legislativo do Senado Federal. É, Bom dia e boa tarde a todos. Gostaria de inicialmente agradecer o convite da Bussolotec, da ABEL, de Angola, do ILB, para falar sobre esse tema tão interessante, tão novo, né? Então, hoje, 22 de abril de 2024, completa 300 anos que Kant nasceu. E o que é que o Kant tem a ver com a IA generativa e os parlamentos? Ah, eu trouxe o Kant aqui numa imagem de Polaroid, década de 70, em Königsberg, usando a IA generativa, o Leonardo AI, né? Isso é incrível. A obra de Kant continua a ecoar até hoje, né? E dessas críticas que o Kant nos traz, a terceira crítica é a mais importante, né? Onde ele classifica os juízos determinantes e reflexivos. Determinantes é quando a regra existe e você só aplica. O reflexivo é aquele que tem a ver com parlamentos, quando há necessidade de se criar uma nova regra ou princípio. E ele surge pela intuição e pode ser de uma natureza estética ou teleológica, onde se define as políticas, objetivos, finalidades, etc. E é interessante notar que para se criar uma política nova, a lógica não ajuda, a moral não ajuda. Elas podem, no máximo, avaliar. E os parlamentos são, então, o local por excelência para o juízo reflexivo, que apesar de subjetivo, busca a universalidade, busca, né? Então, a IA generativa vem ajudar os parlamentos a que eles desenvolvam melhor o seu papel institucional, que é formular as políticas e acompanhar a fiscalização delas. Se ele não fizer, outros poderes o farão. Então, eu trago aqui, depois dessa introdução em homenagem a Kant, vou falar rapidamente da introdução e duas aplicações bem práticas, né? A elaboração da minuta da nota informativa de projeto de lei de crédito e um exemplo de recuperação de normas jurídicas por meio da pesquisa semântica, que é uma pesquisa que vai substituir a pesquisa que nós estamos acostumados, a pesquisa sintática do Google, e depois das considerações finais muito rápidas. Então, a IA generativa, pessoal, é uma tecnologia que vem se somar ao processo simbólico tradicional. Ela não vem substituir, né? Então, é importante saber dosar as duas coisas. E isso eu vou demonstrar no experimento da minuta da nota informativa. É bem verdade que as interfaces de diálogo como o ChatGPT já permitem que tenhamos um benefício imediato para todas as áreas, administrativa e legislativa, mas o potencial maior reside na IA generativa integrada aos sistemas de informação. Aqui que vai ser o grande salto de qualidade e eficiência no processo legislativo e administrativo. Então, como eu falei, estamos saindo da era da pesquisa sintática, baseada em palavras-chave, e entrando na era da pesquisa semântica, baseado no significado, baseado nesse aboutness, né? Então, isso permitirá, por exemplo, perguntas feitas em múltiplos estilos. Uma pergunta do cidadão, na linguagem simples dele, e ele vai conseguir recuperar a informação da forma como eu vou mostrar aqui. E também perguntas em outros idiomas.
O cidadão comum será beneficiado com essa tecnologia, como alguns palestrantes já falaram. Isso por quê, pessoal? Porque os grandes modelos de linguagem, os LLMs, dominaram a linguagem. Dominaram o quê? O que era difícil, a sinonímia, múltiplos termos para um conceito. Isso é resolvido pelos vetores que têm proximidades que são similares. Eu vou mostrar isso. A polissemia, que seria múltiplos conceitos para um termo. Então, ele já faz a desambiguação de acordo com o contexto que a palavra ocorre. E, por último, multilinguismo, múltiplos termos em línguas distintas para um conceito. Então, também os vetores similares resolvem isso. Então, vamos passar agora para a parte prática. Temos no Congresso Nacional o envio de projetos de lei de crédito, em que o Executivo manda um PDF para a gente, com a mensagem, o projeto de lei e a exposição de motivos. E o objetivo dessa IA que eu vou demonstrar agora é criar um arquivo da minuta da nota informativa. Esse arquivo é um arquivo DocX, em que o consultor orçamentário vai apenas revisar. Notem, os senhores, que eu tenho 125 páginas de entrada e tenho que fazer essa instrução inicial, contendo tabelas e textos, que vão ser 8 a 10 páginas, mas que vai acelerar o trabalho do consultor e o consultor é 100% responsável por esse documento. Ele não vai poder culpar a IA de algum erro. A IA só fez uma minuta. Então, aqui temos uma demonstração dessa ferramenta funcionando. Está em fase de teste na consultoria do orçamento. O consultor digita o número do projeto de lei, ele vai inicialmente pegar dados sobre esse projeto de lei. Por enquanto, não temos nada de IA generativa. Depois, pega o PDF desse projeto de lei, converte no TXT e já separa a mensagem, o projeto e a exposição de motivos. Agora tem um segmentos que vai facilitar a minha conversa com a IA generativa. Na sequência, eu pergunto para o consultor quantos parágrafos quer para o resumo dessa nota informativa, que é uma seção específica. O consultor já sabe se o projeto é complexo ou não, e pode dizer, eu quero 3 parágrafos, eu quero 6 parágrafos, e também pode ainda influenciar o conteúdo do resumo. Por exemplo, ele poderia digitar aqui, dedique um parágrafo para destacar as despesas com a educação. Aqui nós já temos o resultado que foi gerado pela IA generativa, o GPT que gerou esse resumo automático. E olha que interessante, já processamos os dados, pegamos valores, e esses valores não é de IA generativa, mas existe uma diferença dos cancelamentos e suplementações de 146 milhões. E foi com a IA generativa que nós obtivemos esses valores complementares que vai gerar essa diferença. E, por último, a mágica é feita gerando o DocX e vendo a nota informativa completa. Então, veja só, esse documento da nota informativa, com o resumo, com a tabela, com os dados, foi gerado com o apoio da IA generativa. É um trabalho que o consultor orçamentário faria durante 2 ou 3 dias, agora em 1 minuto ou 2 ele tem esse resultado e vai dedicar aí 1 hora para revisar, para complementar, para ajustar a linguagem e para assinar o documento, porque é ele que vai ser responsável por esse documento. Então, em resumo, nós partimos de um modelo que tem várias posições e, por meio da IA e do processamento convencional, geramos o resultado aqui. Agora vamos para o próximo exemplo. Opa, não é esse não, é esse daqui. Aqui nós temos uma explicação do que é o conceito da IA generativa com apoio de banco de dados. Imagina aqui que eu tenho normas jurídicas, eu faço um processamento prévio de quebrar essa norma jurídica por partes, imagina aqui por artigos, e essas partes é criado um database, um banco de dados vetorial. Cada parte da norma, pessoal, significa um ponto nesse espaço multidimensional. Isso aqui é feito previamente uma única vez. Aí vem o usuário e digita a pergunta: de onde emana o poder? Eu faço o embedding da pergunta do usuário, que gera esses números, que representa esse ponto daqui, e a partir daqui eu procuro quais são os pontos próximos, né? Por meio da similaridade de cosseno. Achando os pontos próximos, eu descubro quais são as normas, os artigos que vão responder essa pergunta, de onde emana o poder. Então, junto tudo isso num prompt,
passo para o GPT e aí eu tenho a resposta. Em resumo, o RAG é isso, é uma combinação de um banco de dados dos embeddings, das incorporações, o banco de dados vetorial, com o embedding da pergunta e a identificação das partes que vão responder. Então, vamos ver um caso concreto. Aqui, ó, eu tenho, nesse gráfico, em azul, a Constituição do Brasil, em amarelo claro, o Código Civil, e em escuro, o Código de Processo Civil. Cada ponto desse aí é um artigo de um desses códigos ou da Constituição. Notem os senhores que ali no meio do Código Civil tem pontinhos em azul. Mas por que tem pontinhos em azul? Vamos ver o que é que eles tratam. Olha, esse segundo ponto em azul da direita, vocês vão ver que tem a ver com os pais em relação aos filhos, os deveres. E está do lado do direito da família do Código Civil. Notem os senhores, então, que o embedding tem a ver com a proximidade semântica desses elementos. É por isso que o embed da pergunta vai ser posicionado para gerar uma resposta relevante para a pergunta do usuário. Então, nesse exemplo daqui, eu fiz a pergunta de onde emana o poder. Notem, senhores, que o artigo 1º, parágrafo único, foi o primeiro que veio para, junto com a pergunta, a resposta do GPT falar que o poder emana do povo. O poder emana do povo. Esses números aqui à esquerda, pessoal, é o tal do embedding. Por trás dessa IA não existe texto como no Google, não existe palavra, não existe idioma. Só existe a matemática, uma representação semântica que não tem, vamos dizer, sintaxe, só tem semântica. Veja só, aqui eu tenho, por exemplo, Apple, maçã e mela. São pontos muito próximos. Garfo, forca e forqueta também. Aqui eu tenho, então, todos esses pontos são vetores e existe essa mágica da similaridade do cosseno para resolver. Então, notem, os senhores, que o idioma deixou de ser problema. É por isso que quando eu pergunto no italiano aquela mesma pergunta do português, da dove viene il potere, o artigo 1º, parágrafo único, está aqui no topo. E a resposta é dada em italiano, il potere emana dal popolo, e assim por diante. Então, é possível combinar o texto original da norma com a pergunta em italiano e termos uma resposta em italiano. Mas, muito mais importante de ter múltiplos idiomas é a questão do cidadão. Então, aqui eu fiz uma pergunta diferente. De onde vem essa autoridade toda desse povo que manda como juiz, político e governador? Note que eu usei uma linguagem simples. Eu não usei a palavra emana, né? E, mais uma vez, o RAG recuperou o parágrafo único do artigo 1º, deu a resposta e explicou para o cidadão que a fonte de toda a autoridade do povo, do governamental do Brasil, é o povo. Então, finalizando, esse embedding é muito próximo ao conceito de aboutness, né, no inglês, e é uma palavra que nós não temos em português. Então, nós já estamos aqui num evento de língua portuguesa, eu sugiro que a gente use assunteza, né? Eu fui procurar no Google se a assunteza existia. Notem, os senhores, que os dois poemas, os poetas descobriram a assunteza antes de nós, né? Então já existem duas respostas no Google que usa a assunteza para dizer essa assunteza da coisa. E por último, uma outra coisa bem importante que eu quero deixar como desafio aqui para todo o grupo é que os modelos de linguagem open source estão se tornando cada vez mais inteligentes e úteis. Um exemplo disso é o Llama 3 do Meta, que foi lançado na semana passada. Mas qual o problema do Llama 3 do Meta? 95% do corpo de treino dele é em inglês. A performance dele em português é ruim, né? Mas, por outro lado, por ser aberto, ele permite o fine tuning. Então, seria interessante que o ILB, junto com a BEL, junto com a comunidade de países de língua portuguesa, se preocupasse em criar um corpus de texto, né, incluindo as proposições, discursos, notas taquigráficas, para que fizéssemos esse treinamento, esse fine-tuning desse modelo, que é um modelo que não tem custos, você roda local, não tem os problemas de interagir com a nuvem. Isso seria possível fazer com o grupo dos parlamentos. Pessoal, muito obrigado. Essa é a minha fala. Muito bom, muito interessante aí para nós todos aqui entendermos como funciona aí um pouco o IA, né? Ah,
Vou passar a palavra agora ao Tadeu Espósito, que é analista legislativo do Senado Federal do Brasil. Bom dia, gente. Bom dia. Obrigado por me receberem nesse evento. É uma honra estar aqui com vocês. E eu venho trazer uma perspectiva aqui da área de comunicação social, né? Não é, a gente sabe, não é a atividade fim do parlamento, mas é uma área fundamental para a gente dar cabo ao princípio da publicidade, né? No final das contas, é a gente que está ali na ponta, levando para o cidadão as decisões e o que acontece no legislativo. E como talvez em outras áreas, a comunicação é uma das que sofre com o acúmulo e aumento de tarefas que a gente tem e redução de pessoal, né? A gente na comunicação cada vez mais está em plataformas diferentes, né? A gente começou lá um sistema de comunicação que tinha lá rádio, TV, né? E depois passa a ter internet, e a internet passa a se desdobrar em portais e plataformas de mídia social, de modo que hoje eu que estou à frente do núcleo de mídias sociais do Senado, nossa equipe cuida de oito perfis do Senado em 8 plataformas diferentes. Então, até aproveitar aí, sigam aí Senado Federal em todas as plataformas. E eu queria trazer um pouquinho para vocês aqui um pouco do uso que a gente tem feito nas mídias sociais do Senado das ferramentas de inteligência artificial, né? Se com esse acúmulo de tarefas e coisas que a gente tem que fazer mais, né? Ferramentas que agilizam a nossa vida e que podem dar eficiência e melhoram a qualidade do trabalho, elas são sempre muito bem-vindas, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês alguns dos usos, né? E do momento que a gente está, né? Primeiro, deixar claro que esse é um momento da gente conhecer, testar e experimentar, né? O Tancredi falou no painel anterior, né, que o Senado está fazendo planejamento a médio prazo, de 2 anos, para uso das ferramentas de IA, só que a gente já começa a testar e fazer usos pontuais hoje, até para a gente saber o que, que a gente quer pedir da casa, né? Então, enquanto o Senado está estruturando essas suas políticas e aplicações de inteligência artificial, a gente na comunicação, especificamente nas mídias sociais, já está fazendo uso de algumas ferramentas que entram no nosso processo para facilitar a nossa vida de novo, né? Acho que como falaram bastante no painel anterior, né? Sempre com o ser humano validando depois, né? O produto é de autoria do ser humano que fez, né? Ele só usou uma ferramenta no processo, como a gente usa um editor de texto ou um editor de imagens ou de vídeo, né? O trabalho continua sendo da pessoa que é responsável, né? Primeiro uso que é muito útil para a gente é na produção, processo de produção, né? Qualquer produto de comunicação tem essa etapa, né? Então, eu quero uma ideia de publicação, né? Eu tô pensando, sei lá, a gente teve agora aí o aniversário de Brasília, né? Teve o Dia dos Povos Indígenas. Um Dia dos Povos Indígenas são dias que todos os perfis de todas as organizações desse país, né, vai fazer um post na rede social, né? As ferramentas de IA podem ajudar a gente dando ideias, né? O que que vocês fazem, o que que eu poderia fazer para um perfil de Instagram oficial do Senado Federal, para uma publicação em card, né? Enfim. Então, dar ideias e sugerir conteúdos, né, ajuda bastante. Você não parte do zero, né? Elaborar perguntas para uma entrevista, né? Então, eu vou entrevistar um consultor do orçamento para tentar entender melhor o processo do orçamento anual, né? Eu vou entrevistar um senador ou uma senadora, né, a respeito de um projeto de lei de sua autoria, né? A inteligência artificial pode me ajudar a sugerir perguntas que eu vou fazer nessa entrevista, né? Poupando bastante o meu tempo de produção, né? A gente faz um quiz do projeto Jovem Senador, que basicamente é um game show online, né? Um jogo de perguntas e respostas que a gente faz com estudantes de ensino médio, e esses estudantes, né, respondem perguntas com base na Constituição em Miúdos, que é um livro que o Senado edita, né? Que é a Constituição na versão para crianças e adolescentes, então numa linguagem mais simples e ilustrada, né? A última edição desse quiz, eu coloquei lá o PDF da Constituição em Miúdos no chat GPT e pedi que ele elaborasse para mim as perguntas, né? Evidentemente que tudo revisado e conferido depois, né? Esses modelos, na nossa experiência, funcionam muito melhor quando a gente fornece a fonte de informação que eu quero de onde ele tira as perguntas, né? Porque senão, né, uma coisa que eu percebi é que a inteligência artificial ela não tem a humildade de dizer, olha, eu não sei te responder isso não, né? Ela inventa e com convicção, né? Que você até fica com dúvida se você está certo ou errado. Então, produção
Revisão textual, né? Esses modelos, essas inteligências que trabalham com linguagem, em geral, têm um ótimo domínio da ortografia, gramática e sintaxe. Então, uma revisão de nossos textos ajuda bastante também. A gente tem, sim, no nosso fluxo uma pessoa, uma revisora, um ser humano, a Dariana, inclusive, né, que faz essa nossa revisão, mas eventualmente é, é, a inteligência artificial, em momentos de ausência, em momentos de muita pressa, né, podem ajudar nessa tarefa, né? Importante ressaltar que esse uso é como apoio no processo, nunca para um produto final, tá? Checagem de informação, revisão de conteúdo ainda é trabalho para ser humano, tá? Então, eu não confio, não dá para confiar totalmente na informação que vem ali, né? Conteúdo é o nosso negócio, né? E nós, como parlamento, a gente tem uma responsabilidade absurda, né, de entregar com agilidade para a sociedade, de um jeito que as pessoas entendam e que elas gostem e queiram consumir, né, um conteúdo preciso, né, um conteúdo que esteja correto. Então, a checagem informativa, a revisão de conteúdo, é a nossa equipe que faz, e não dá para confiar. Eu já fiz alguns testes que trouxeram respostas absurdas da IA, então não vale a pena confiar, pelo menos por enquanto. Outro uso que tem sido muito interessante para a gente é a geração de imagens, como o João mostrou ali, a imagem gerada no Leonardo, que é a ferramenta ótima, né, que a gente usa muitas vezes no núcleo de mídias sociais, né, que é o apoio nessa produção de peças gráficas ilustrativas. Aí, de novo, vale a ressalva. Isso não cabe para imagem jornalística, né? Imagem jornalística, ou aquela imagem que a gente pretende vender como real, como algo que reflete algo que aconteceu, não, não seria um uso ético, né, da ferramenta. Mas para uma imagem meramente ilustrativa, em que eu vou fazer uma publicação que vai tratar do tema de um projeto de lei, e essa imagem é alusiva ao tema, aí sim a gente consegue usar e com resultados muito bons, tá? Porque muda um pouco a lógica, né? Não sei aqui quantos de vocês trabalham com comunicação, mas a gente faz bastante uso de bancos de imagem, né? Que a gente paga para usar, né? E a gente percebe nos próprios bancos de imagem um aumento de imagens geradas por IA, que já estão lá nos bancos que a gente paga, inclusive, né? Mas a diferença entre usar IA e usar um banco de imagem é que você inverte a lógica. No banco de imagens, eu preciso procurar alguma coisa que tem lá e ver se ela encaixa e adaptar para o que eu preciso, né? Com a geração de imagem por IA, eu parto do que eu quero e eu gero exatamente aquilo que eu quero. Então, isso me dá mais liberdade criativa, agilidade nesse processo, e eu consigo produzir peças mais interessantes e mais bonitas, né? Olha esse exemplo que está aqui do meu lado. Não sei se vocês lembram, né? No Rio de Janeiro, houve o show lá da Taylor Swift, que uma das pessoas que estava ali, infelizmente, faleceu por desidratação, né? E aí, como reflexo disso, uma série de projetos de lei foram apresentados no Senado, seja para que as pessoas pudessem entrar com suas garrafas de água, seja para que as pessoas pudessem, que o promotor do evento fornecesse água de graça, enfim, né? E aí, perceba a imagem que eu coloquei aqui para fazer a minha publicação, né? Eu não teria isso num banco de imagens, que eu seria um copinho de água, né, num show, numa multidão ali, né? Isso eu consigo pedir exatamente o que eu quero, né, e gerar uma imagem satisfatória. Essa é a imagem que eu parti, né, que a imagem nunca é feita assim no primeiro prompt, no primeiro comando, nunca sai perfeitinha, né? A primeira resposta é sempre uma mão de homem branco, né? Aí você explica, não, ó, eu gostaria que fosse uma mulher, né? Uma mulher negra. O público também era todo branco na primeira imagem que foi gerada. Eu pedi que fosse mais diverso racialmente, né? E aí a gente vai burilando. E depois, ainda quando vai para o Photoshop, né? A gente usa a IA da Adobe para ampliar a área do fundo, né? Para ampliar, porque a imagem era mais fechada e eu queria mais aberta para escrever o meu texto em cima, né? Mulheres na prefeitura. Por exemplo, isso a gente divulgou lá o censo das prefeitas brasileiras, que mostrava lá que as cidades comandadas por mulheres investiam mais em políticas sociais, né? Eu não posso colocar uma prefeita de verdade ali, porque eu vou estar promovendo um agente político, né? Então eu precisaria de uma imagem neutra, né? Que também não é fácil de encontrar em um banco de imagem. Alguém que tenha cara de brasileira, que tenha
enfim, que eu possa colocar como isso. Então a gente gerou na IA e também ampliou o fundo ali usando as ferramentas da Adobe, tá? E para além da geração de imagem, para a gente, assim, para mim, quem tem esse perfil de trabalho criativo, né? Essa é a parte legal, né? Tem uma parte do trabalho, que é a das tarefas administrativas, que é eu ter que justificar por que que eu preciso que compre um microfone, por que que precisa comprar uma iluminação, que é chatíssimo. E a ferramenta de inteligência artificial ajuda muito a escrever justificativa, a escrever risco de não contratação, até a me ajudar a escolher qual o melhor microfone que eu vou achar para comprar, para conectar com o celular X, Y, Z, né? Então, esse uso é o que eu mais gosto, porque ele alivia uma tarefa que eu odeio, né? E que parte do meu trabalho diário, né? E, basicamente, esses são alguns exemplos do que a gente tem feito nesse momento de uso de ferramentas de inteligência artificial, de forma ainda pontual, de forma experimental, né? Não são ainda soluções institucionais, de fato, né? Mas são usos que a gente tem que ir fazendo para que a gente demande da instituição essas soluções, né? E acho que é isso. Obrigado. Muito bom, muito bacana, interessante para a gente aqui, aprendendo um pouco aqui com vocês. Como eu disse, se nós não tivermos nenhuma pergunta, eu farei aqui uma pergunta que vocês podem aí responder em 4 minutos. Eu acho que não temos, né? Ah, eu queria perguntar para vocês, e aí vocês respondessem em 4 minutos, vocês falaram, obviamente, das questões das aplicações da inteligência artificial, que era a proposta, mas eu queria ver com vocês qual seria os riscos, os problemas de segurança, de privacidade, ou o problema que vocês veem no trabalho de vocês, no dia a dia, que se deve tomar cuidado, né? Vocês apresentaram aí uma parte boa, né? Eu queria ver ao mesmo tempo o que é a inteligência artificial. E aí eu vi que acabou vendo aqui uma pergunta aqui de questão de aplicabilidade em prol da acessibilidade, né? Se a inteligência artificial já está nesse nível aí. Se vocês conseguirem nesse pouco tempo de 4 minutos, eu começo aí com o Alexandre Bess, iniciando aí a sua resposta. Bom, Roberto, eu vou fazer uma resposta até um tanto surpreendente. Do ponto de vista de segurança, naturalmente tem as mais óbvias, que é a ética, a privacidade de dados, que isso está muito em tom agora, e é uma preocupação enorme de como está lidando com isso. Eu, de fato, justamente por ter tanta gente atenta a esse tipo de risco, a gente não dá uma prioridade, não é uma preocupação para nós. É, Praticamente, como a gente atende empresas de todos os portes, inclusive as maiores do Brasil em alguns setores, a gente tem que seguir uma série de recomendações de segurança de informação e isso toma um custo bastante grande. Mas, como eu disse, não é uma preocupação imediata. Soluções que eu vejo para o futuro do ponto de vista de nação, algumas ideias que estão tomando mais corpo na União Europeia, com o conceito de trust, que é onde você mantém de uma forma descentralizada os dados e processa os dados de uma maneira descentralizada. Eu acho que é isso que no médio prazo se tornará vigente. Qual que é a preocupação que eu trago quando a gente fala de IA, principalmente de IA generativa? É o que eu brinco internamente, comento em algumas palestras, que é como uma bomba atômica, tem as ondas de impacto. Certo? Então, a primeira onda de impacto, que é a produtividade, muda a maneira como nós lidamos com o nosso trabalho do dia a dia. Nós deixamos de ser executores para ser validadores, como o Tadeu muito bem levantou aqui em alguns aspectos dele, né? Das palavras dele. Agora, as outras ondas de impacto é que me chamam a atenção, porque elas estão vindo muito rápido. Então, o João Lima trouxe um assunto que é muito sutil, passa despercebido, mas é relevante. A principal característica que eu vejo da IA generativa é a IA generativa como um decodificador. Ela tem a capacidade de levar no nível do intelector
aquele assunto que é o aboutness, né? Como o João Lima trouxe, eu desconhecia essa palavra, João. É, que é Pode ser um PhD, ele vai falar no nível de um PhD. Pode ser uma pessoa com segundo grau, com uma graduação, um letrado, ele vai conseguir fazer se entender naquele nível daquela pessoa. E aí, quando isso é possível, quando uma tecnologia como essa se torna presente, porque não havia nada parecido até agora, né? Se torna presente, qual que é o efeito reverso disso para as empresas e para os parlamentos? É uma dúvida que eu tenho, porque você, de alguma forma, está abrindo uma porteira onde qualquer pessoa pode agora começar a discutir com muita profundidade qualquer proposta legislativa. O que é maravilhoso do ponto de vista teórico, mas e do ponto de vista operacional e prático, como que a gente vai conseguir lidar com isso, né? Eu entendo que vamos usar a IA também para lidar com esse volume enorme que irá aparecer. Só que não é ainda um assunto em destaque e que, no meu entendimento, merece uma atenção, que é a capacidade de ser um tremendo codificador da IA generativa. Tá? Então, isso eu traria como um ponto relevante, tá? É isso. E talvez, caso alguém queira complementar ou discutir, quem já refletiu a respeito, será muito bem-vindo também na minha resposta. João, Então, essa questão é bem importante, né, dos riscos e limitações e tal. Eu vou comentar rapidamente dessa questão do viés. A base de treinamento reflete, aliás, o modelo de linguagem reflete a base de treinamento, né? Então, se por acaso está sendo formada uma frase lá, a chance dele incluir a palavra enfermeira do que enfermeiro é muito maior. Por quê? Porque enfermeira é mais comum e acaba sendo refletido lá, né? Outro risco grande também da IA generativa é a alucinação. A gente no GPT não tem o controle do parâmetro temperatura, né? Mas em alguns casos ele gera respostas plausíveis, mas erradas, né? Então, para mitigar esse risco, é a verificação humana. Se você está. A Unesco divulgou um relatório em abril do ano passado, já tem um ano, né? Falando justamente dessa questão de quando é arriscado usar a IA. Se você não domina a área e não consegue fazer uma verificação da informação, é melhor não usar, né? Então você tem que ter a responsabilidade, vai ser 100% sua. Naquela sugestão que eu dei em relação aos corpos, o texto legislativo para fazer fine tuning, é importante, por exemplo, que tenhamos o cuidado que seja uma base representativa, né? Não só textos de um lado esquerda da direita, mas que seja do parlamento, a representação do parlamento como um todo, para que não gere viés nessa base com fine tuning. E só por último, uma coisa que é mais uma observação, é a sugestão para o Tadeu, eu não sei se o Tadeu usa na rotina dele a esquema da visão computacional, né? Então, eu posso, a partir de uma imagem que você buscou no banco de imagem, pedir para o GPT descrever em detalhes. A partir dessa descrição em detalhes, você pode modificar a descrição para colocar o que você quer, e aí pede a outra plataforma para gerar. Isso é algo muito útil. Eu aproveitei aqui o espaço para passar. Não sei se o Tadeu já tinha usado esse recurso da visão computacional, que eu considero até melhor do que a geração de imagens. Pessoal, era isso as minhas observações nesse tópico. Tadeu, Bom, obrigado pela dica, João. Aliás, esse recurso da descrição das imagens, inclusive, para tratar do ponto de acessibilidade, ele é também um dos usos possíveis que a gente está investigando ainda muito, de forma muito incipiente dentro da SECOM, né? Porque as publicações que a gente faz, né, elas têm a descrição justamente para que as pessoas cegas possam ter acesso. E essa descrição hoje ela é feita por um ser humano, né, que vai lá, vê a imagem e escreve tudo que está ali, né? É, então, a ideia é que a gente comece a testar ferramentas de IA para fazer essa descrição, de novo, colocando o ser humano ali no polo da revisão, né? Sobre riscos, né? Eu acho que os colegas já foram muito felizes em mencionar a questão dos vieses, que a gente percebe bastante na geração de imagem, né? Se você não
traz um prompt bem detalhado, explicando exatamente gênero, etnia, situação que a gente quer numa imagem. Ele acaba reproduzindo, porque como o João falou, né, ele é treinado com a base que ele tem, né, e a base que ele tem, ela tem os vieses que a gente traz, né. Então, isso sim que a gente tenta contornar escrevendo prompts melhores, né, informações falsas, erradas, muita mesmo, assim, é, de fato não dá para confiar, mas é para ter ideia mesmo, para ter ideia de estilo, de linguagem, porque a informação vai ter que ser checada ponto a ponto, cada uma delas, senão a gente tem esse risco sim de se confiar demais, publicar informação falsa. E eu acho que tem um outro risco aí que talvez não diga respeito exatamente ao nosso trabalho na comunicação do Senado, porque evidentemente não é o que a gente faria, mas que é um risco que a gente enxerga na sociedade hoje, e sobretudo em um ano eleitoral, né, é que nós todos, né, assim, nós como sociedade não temos exatamente um letramento midiático, né? As pessoas veem uma foto, elas acreditam naquilo, elas escutam um áudio, elas acham que aquilo é verdade, né? Ou botam um vídeo, é verdade, né? E com a evolução dessas plataformas, eu paguei para testar uma plataforma que faz clone de voz, né? Foi $1, né, que eu paguei ali e gerou um clone de voz assim, uma fidelidade muito boa. Perfeita? Não perfeita, mas se eu mandar um áudio para minha tia, ela ia acreditar que foi aquela celebridade lá que eu botei 2 minutos de áudio para treinar a voz, que foi aquela celebridade que fez. Isso gera um risco gigante para a democracia, né? De circular um áudio no WhatsApp de um candidato confessando que é corrupto, que é criminoso, ou de uma pessoa falando que apoia o pessoa A ou B, né? E nos vídeos também, com os deepfakes, né? Que você consegue, enfim, colocar a cara de uma pessoa falando com, assim, nos vídeos mais comuns, assim, que a gente vê, assim, se você olhar com calma e com cuidado, né, você consegue detectar. A questão é que nem todo mundo vai olhar com calma, nem todo mundo vai olhar com cuidado e vai acabar enganando algumas pessoas. Então, esse eu acho que é um risco importante para a sociedade, para a democracia, né, que passa por regulação e passa pelo letramento mesmo, das pessoas entenderem que hoje a imagem ela não é reflexo da realidade, né? Ela é uma representação que pode ser totalmente manipulada. A voz também, enfim. Acho que esses são riscos importantes aí. Eu, antes, não vou encerrar essa mesa aqui, sem, evidentemente, passar aqui a palavra, pelo menos por um minuto, para cada um de vocês, para que façam as suas considerações finais, mas desde já agradecendo aqui, né, o Alexandre Bessa, o João Lima, o Tadeu Espósito, porque realmente foi, né, a gente fez aqui uma mesa rápida por conta aí do nosso tempo, mas foi de muito interessante, grande valia. Eu, particularmente, aprendi muito e aí vi pelos comentários também. Então, foi muito bacana. Alexandre, se você, um minuto aí para suas considerações finais. Bom, pessoal, eu agradeço a participação. Acho tremendamente útil e essa troca de experiências, né, de origens e aplicações distintas, como você deu aqui nessa última palestra nossa, extremamente valiosa. Me coloco à disposição de todos, de forma aberta, de troca e entrega de conhecimento. Há muito o que ser feito, há muito o que ser descoberto. E a melhor maneira de nós errarmos menos e acelerarmos a implantação correta é por meio dessas discussões, debates e da construção de uma inteligência coletiva como a que está sendo feita agora. Então, muito obrigado e parabéns pela iniciativa e pelo convite, Roberto, Luiz, Bússola e a todos. É isso. Muito obrigado. João, obrigado. As suas considerações. Então, é importante dizer que a IA generativa, ela vem empoderar o servidor, né? Não vem substituir, porque tem tarefas que ela não vai conseguir fazer, já tem tarefas que ela vai ajudar bastante. Então, a gente tem que ver isso, né? Na medida que ela empodera o servidor,
ela está permitindo que o Poder Legislativo desempenhe melhor o seu papel. Eu não tenho dúvida disso, que é uma oportunidade do Poder Legislativo fazer melhor a sua missão institucional. Era isso que eu queria falar. Obrigado. Tadeu Espósito, muito obrigado, foi muito interessante. Um minuto pelas suas considerações. Bom, Roberto, queria agradecer em seu nome a Abel, né, pelo convite, o próprio ILB, né, que é sempre parceiro também da Abel, né, Senado, Bússola Tech, enfim, todo mundo que promoveu esse evento, que é de extrema valia, super importante para a gente, né. Obrigado aí também para o Alexandre, para o Luiz, né, para todo mundo que participou aí da conversa. Sempre muito legal aprender. Tô vendo aí, viu, aqui no chat, a dica do pessoal ali para audiodescrição. Vou atrás disso tudo, tá? E acho que é isso que vale, né? A gente trocar experiência, trocar informação, porque é tudo muito novo e a gente está todo mundo aprendendo, né? E como o Alexandre bem falou, né? O melhor jeito da gente errar menos é conversar mais, né? E trabalhar juntos. Então, também estou à disposição aí, e muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade.